Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de Química. Aqui Valdo Mário, estudante universitário. Bom, para o presente vídeo, resolvo a questão do exame extraordinário de Química, ensino secundário geral da 12ª classe 2021. Para si que está pela primeira vez ao canal, e para si que está sempre ao canal e não está inscrito, e para si que está inscrito, sejam ambos sempre bem-vindos ao canal. Para si que não está inscrito, convido, subscreve-se ao canal e ambos partilhem o link do vídeo, deixem ficar likes necessariamente para que o vídeo chegue aos demais as quais possam assistir, tratando de conteúdo de natureza didática. Bom, a mão esquerda segura o telemóvel, a mão direita a caneta. Contém papel correspectivo à questão para a resolução. E para si que admira no que faço e pretende apoiar financeiramente para investimento, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo. E por questões do período de pandemia, recomendo para si que está vendo o vídeo com que lave as mãos e use máscara constantemente e tente seguir outras recomendações de tutela, pois a pandemia que nos assola é transmitida fluentemente sob vias respiratórias e por contacto. Contacto em materiais e ou objetos, incluindo pessoas. Segundo dados modelamente coletados, razões as quais da necessidade constante da lavagem das mãos e o uso constante de máscara. Vamos essencial necessariamente só forma de selecionar a questão do enunciado para o vídeo. Ajustando a imagem necessariamente. Tem-se exame extraordinário de Química. Ensino secundário geral 2021, 12ª classe. Indo para a questão 19. Indo para a questão 19. Questão 19 diz: dada a tabela de coeficiente de solubilidade em gramas do nitrato de potássio KNO3 em 100 gramas de água em função da temperatura, tem-se a tabela fornecida de coeficiente de solubilidade de nitrato de potássio e em função da temperatura, inclusive tem-se. Portanto, saber qual é a solubilidade mínima de água a 40 graus Celsius é necessário para dissolver totalmente 18 gramas de nitrato de potássio. Bom, antes de prosseguir, importa-me recordar a si que está vendo o vídeo com que subscreva-se ao canal e se pretende receber notificações dos próximos vídeos, ative sempre notificações. Deixe ficar seu like e partilhe. Eu recomendo com que revisite playlist dos vídeos do canal. Indo ao problema, necessariamente, do problema, em conformidade com os dados do problema, tem-se coeficiente de solubilidade em gramas de nitrato de potássio, 100 gramas. Bom, salientar, coeficiente de solubilidade é a capacidade máxima que um determinado soluto pode dissolver-se em um determinado solvente a determinada temperatura. Ou seja, é a quantidade máxima, o limite em que nela um determinado solvente possa ao máximo dissociar e ionizar determinadas espécies necessariamente em solução. Bom, tem-se coeficiente de solubilidade, que é 100 gramas. Bom, aqui fornece 40 graus Celsius, tem-se 40 graus Celsius, necessariamente 36 gramas. Então, do soluto em 100 gramas de água, o que significa 36 gramas são dissolvidas em 100 gramas de água. Agora, quanto que terei em 18 gramas de nitrato de potássio, a massa de água, ou consequentemente, de forma a obter o coeficiente de solubilidade. Pois o coeficiente de solubilidade, nesse caso, será a massa do nitrato de potássio, que são 18 gramas, em quantidade de água que poderia obter da relação entre a massa de água e a massa do nitrato de potássio, consequentemente o coeficiente de solubilidade. Isto é a solubilidade é a capacidade que uma determinada substância tem de dissolver-se em determinado solvente a determinada temperatura e pressão. Bom, indo necessariamente ao essencial, à questão 19, só forma em conformidade com os dados do problema, 40 graus Celsius. Então, coeficiente de solubilidade, 36 gramas de nitrato de potássio, estão em 100 gramas de água. Ajustando aqui a imagem. Então, tem-se a massa de nitrato de potássio igual a 18 gramas. Pretende saber, inclusive, a massa, automaticamente, a massa de água que teria que determinar. Porém, pretende saber o coeficiente de solubilidade. Então,
a temperatura de 40 graus Celsius. E nesse caso, a substância que dissolve é outra. Nesse caso é o solvente, nesse caso tem aqui solvente, e tem soluto que é dissolvido no solvente, na água, nesse caso. Então, a massa de água é igual ao volume da água. Então, nesse caso, propus a densidade de água igual a 1 grama por mililitro. Necessariamente. Então, nesse caso, a densidade da água é igual à massa da água por volume da água. O que significa volume da água será igual à massa da água pela densidade da água. Então, em 100 gramas de água, necessariamente terei 100 gramas de água, densidade 1 grama de água por mililitro de água. Então, terei mililitro de água. Então, gramas com gramas simplifica. Então, terei 100 mililitros de água necessariamente. O que significa de que 100 gramas de água é igual a 100 mililitros de água necessariamente. O mesmo acontece para a massa de água que poderia obter. Será igual ao mesmo respectivo volume. O mesmo valor numérico, a diferença é a unidade. Então, o que significa, interpretando o problema, tem-se um recipiente, necessariamente, que contém 100 gramas de água e é adicionada necessariamente 36 gramas de nitrato de potássio. Então, como dizia, a massa de água igual ao mesmo volume, 100 ml de água. Necessariamente. Então, em um outro recipiente, em que nela contém 18 gramas de nitrato de potássio. Então, pretendo saber a massa de água que será adicionada. Ocultou automaticamente o volume da água, inclusive. Pois a massa de água é igual ao volume da água. Necessariamente. É o que pretendo obter. O que pretendo obter, inclusive, para poder obter o coeficiente de solubilidade. Bom, neste caso, tendo 36 gramas em 100 gramas, então, com base no coeficiente de solubilidade, quanto que terei em 18 gramas? Necessariamente, o que significa 36 gramas de nitrato de potássio é dissolvida em 100 gramas de água. Agora, tem em 18 gramas de nitrato de potássio, eu pretendo obter a quantidade de água, massa de água. Então, multiplico por massa de água. Então, seria 18 gramas de nitrato de potássio, inclusive para poder simplificar nitrato com nitrato. Então, por todos os meios extremos. Então, terei necessariamente X vezes 36 gramas de nitrato de potássio igual a 100 gramas de água. Então, vezes 18 gramas de nitrato de potássio. E minha conta é X. Então, para poder isolar, terei que dividir por 36 gramas de nitrato de potássio em ambos os membros. Necessariamente. Então, terei que simplificar. Então, 3x igual que a minha conta 100 gramas de água vezes 18 gramas de nitrato de potássio. Então, sobre 36 gramas de nitrato de potássio. Grama de nitrato, simplifico. Bom, ajustando aqui a imagem. Então, isso será igual 18 por 206. Parece que calcula sem uso de máquina, é mais fácil dividir e depois finalmente multiplicar. Então, nesse caso, número em que possa dividir, ou seja, 18 e 36 são ambos pares. Então, nesse caso, dividido com o mesmo valor numérico, teria metade de 18 é 9, metade de 36 18. Então, vezes 100. Então, gramas de água. Então, o que significa? Teria 9 por 18
Então, 2 vezes 9, então isso será 1/2. Então, vezes 100, então unidade de grama de água. Então, agora 0,5 vezes 100, 50 gramas de água, necessariamente. O que significa massa de água, que é X, inclusive, é igual a 50 gramas. 50 gramas. Necessariamente. O que significa? Significa de que o coeficiente de solubilidade, nesse caso do problema, 36 gramas de nitrato de potássio, a massa de nitrato de potássio que é dissolvida em 100 gramas de água. Neste caso, o coeficiente de solubilidade é 18 gramas de nitrato de potássio. São dissolvidas em 50 gramas de água. Necessariamente. E nesse caso tem-se solução insaturada. Solução insaturada. Pois dos 100 gramas que são capazes de dissolver 36 gramas, haverá possibilidade inclusive de poder dissolver mais quantidade de nitrato de potássio. Pois, como consegue ver, tem-se 100 gramas, 36 gramas, restam necessariamente 6, 4, então 64 gramas de água. O que significa, 64 gramas, sim. 64 gramas serão necessários para atingir o ponto máximo para dissolução, para dissolver-se a quantidade de nitrato de potássio em água. Então, neste caso, para que possa dissolver-se ao total, para obter uma solução saturada, terá que dissolver-se mais 64 gramas. Salientar, soluções saturadas são soluções em que necessariamente não dissolve-se, ou seja, requer-se mais quantidade de soluto para dissolver-se, por não ter-se excedido ou atingido o limite máximo do coeficiente de solubilidade para dissolver-se, para a solução de um determinado dissolvente, necessariamente. Agora, solução saturada seria necessariamente atingindo os 64 e 36, tendo 100, que é capaz de dissolver-se em 100 gramas de água. Nesse caso, teria equilíbrio entre o solvente e o soluto. Atingiria o máximo do coeficiente de solubilidade. E, caso contrário, quando fosse acima disso, seria a solução supersaturada. Supersaturada, se pudesse, quando dissolve-se mais do que possível, quando atinge, ultrapassa-se o limite máximo de solubilização de determinado soluto em determinado solvente, quando ultrapassa-se o coeficiente de solubilidade. A maioria dos casos acontece quando aquece-se, atinge-se, uma vez que aumentando a temperatura aumenta-se a capacidade de solubilização de determinada substância em determinado solvente. Bom, indo às opções do problema. Opção C, opção correta. A linha C, correta. Necessariamente. E salientar-se para a solução saturada pode incluir necessariamente haver o precipitado ou formação de corpo de fundo, caso ultrapasse-se inclusive a quantidade máxima ao dissolver-se. Porém, para atingir-se para a solução supersaturada, tenderá a fornecer calor, aquecer para tal. O que significa nesse caso 18 gramas e 50 são dissolvidas nesse caso a mesma temperatura, pois 18 é metade de